Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, vamos aqui hoje começar a aula de estequiometria, tá? A estequiometria é a parte da química que vai cuidar dos cálculos químicos. Então, hoje vai ser a primeira aula que a gente começa a falar dos cálculos químicos. E para a gente entender a estequiometria, a gente tem que entender a necessidade dos químicos tiveram de poder mensurar as quantidades. E isso é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, só que a gente nunca pensa nisso como um cálculo químico. Mas, por exemplo, agora na situação que nós estamos vivendo, né? Uma pessoa que está infectada por alguma virose ou uma bactéria, ela vai ter que tomar uma certa medicação. Então, vamos supor que uma família inteira pegou o mesmo tipo de doença. E aí o médico vai prescrever uma medicação para essa família. Só que essa família tem um pai, tá, que pesa lá 90 quilos, uma mãe que pesa 60 quilos e um filho adolescente lá com os seus 40 quilos e um bebê que pesa 10 quilos. A medicação, ela deve ser a mesma, o princípio ativo tem que ser o mesmo, porque todos estão infectados pela mesma bactéria, tá? Vamos pensar no antibiótico. Agora, o que vai mudar na prescrição médica? A quantidade. Então, isso vai depender o quê? Da massa corpórea do indivíduo. Então, isso eu tô dando um exemplo para vocês de uma das necessidades de você mensurar a quantidade. E o princípio ativo de um medicamento é uma substância química, então você tem que mensurar isso. Agora, como você pensar em massa, em quantidade de um átomo, que é uma coisa tão ínfima? Eu já criei um modelo para vocês terem uma noção do tamanho do átomo. Imagina um grão de feijão comparado ao estado do Rio de Janeiro. É a mesma coisa que você imaginar o átomo comparado ao grão de feijão. Então ficaria impossível de você colocar esse átomo na balança e saber quanto ele pesa, tá? Então isso foi feito através de... Primeiro foram levantadas hipóteses, né? Aí os cientistas começam, a partir dessas hipóteses, a levantar as várias suposições, né? Vão eliminando todas aquelas que não tinham muito a ver, e aí eles começam a fazer experimentações. E aí eles chegam no seguinte: nós temos que pegar o elemento que existe em maior abundância no planeta e a partir dele, definindo a massa dele, a gente consegue definir a massa dos demais elementos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi definido a massa atômica dos elementos. Então, entendam, o que é massa atômica? É a massa de um átomo. Lembra? Feijão para o Rio de Janeiro para o átomo, feijão para o átomo, é um átomo. Então, como que isso foi definido? Essa definição, ela vai ocorrer baseado na massa atômica do elemento carbono. Porque o elemento carbono foi o elemento escolhido, tá? Por ter, assim, uma maior, realmente, abundância no planeta. Então, o que eles pensaram? O carbono 12, tá? Que é o carbono que tem 6 prótons no seu núcleo e 6 nêutrons, massa 12. Eles pegaram esse carbono e dividiram esse carbono como se ele fosse uma pizza. E eles falaram que 1/12, ou seja, pegaram o carbono 12 e dividir em 12 pedaços. Um pedacinho do carbono ia ser identificado como uma unidade atômica. A partir daí, eles começam a fazer comparações. Então, eles pegam, por exemplo, lá, o carbono, vamos supor, carbono é essa caneta. Aí eles pegam lá um outro elemento que é o hidrogênio. Poxa, o hidrogênio corresponde a apenas uma partezinha do carbono. Então, é como se o hidrogênio ele fosse correspondente a só 1/12 do carbono. Então, a massa do hidrogênio é 12, ok? Pega um outro elemento, o oxigênio. Olha, o oxigênio é maior que o carbono. Ah, mas quanto maior? É como se o oxigênio fosse um carbono inteiro mais 4 partes, 16 unidades. Então, a massa atômica do oxigênio é 16. E assim foram definidas todas as massas atômicas da tabela periódica. Mas no inteirinho, aparecem elementos que têm isótopos naturais. Lembra o que são isótopos? O mesmo elemento químico, o mesmo número de prótons, mas número de nêutrons diferentes. E como prótons e nêutrons são aquelas partículas grandes que influenciam diretamente na massa do átomo, então foi necessário achar um meio termo. Qual vai ser a massa do bório? 10 ou 11? Não, vamos fazer uma média. Média aritmética? Somos 2 e divide por 2? Não. Média ponderada. Por quê? Na natureza existe 20% de bório com massa 10 e 80% de bório com massa 11.
Não dá para considerar só o maior, mas também não dá para descartar completamente o menor. Então, como é que a gente vai fazer isso? Média ponderada. A massa dele vezes a porcentagem, a massa do outro vezes a porcentagem dividido por 100. E aí a gente chegou em 10,8 unidades. Por isso que alguns elementos, quando você vai procurar a massa atômica deles na tabela, você vai ver um número decimal, uma fração decimal. Significa que aqueles elementos, eles têm isótopos naturais e foi feita a média ponderada. Isso é a título de vocês conhecerem como foi calculada essa massa. Porque para nós, o mais importante não é fazer essa média ponderada e calcular essa massa. É você saber trabalhar com essa massa. Essa massa já foi calculada de todos os elementos e ela tá lá na tabela periódica. É a massa atômica do elemento, ok? Do elemento, de um átomo. Agora vamos ver como é que a gente traz isso para o nosso cotidiano e para a nossa vida. Bom, então agora a gente vai começar a falar do nosso amigo mol. O que é o mol? O mol é uma constante, tá? Que equivale à quantidade de matéria. Guarda por enquanto esse conceito. Vamos falar de outra constante para a gente entender o mol. Vamos falar da dúzia, que é uma constante bem conhecida nossa. Uma dúzia significam 12 unidades. Então, se eu tenho uma dúzia de laranjas, eu tenho 12 laranjas. Se eu tenho uma dúzia de ovos, eu também tenho 12 ovos. Se eu tenho uma dúzia de cerejas, eu tenho 12 cerejas. Ou seja, independente da espécie, a dúzia é uma constante, é um valor fixo. Agora, e a massa é constante? Vamos fazer alguns cálculos hipotéticos. Uma dúzia de laranjas, vamos supor que pese 1 quilo. Em química, a gente trabalha muito com gramas. Então, eu vou colocar aqui 1000 gramas. Uma dúzia de ovos são 12 ovos. Mas e a massa de uma dúzia de ovos? É igual a uma dúzia de laranjas? Também é 1000 gramas? Não, porque a espécie é diferente. E a massa, ela não depende exclusivamente da quantidade, mas sim do valor unitário de cada espécie. Então, uma dúzia de ovos não vai dar 1000 gramas? Vamos dar um chute aí? 500 gramas? Ah, e uma dúzia de cerejas? Ah, uma dúzia de cerejas, a espécie é bem menor. Então, 100 gramas. Então, a dúzia é uma constante, 12 unidades. Agora, a massa, ela depende do tamanho dessa espécie original aqui, ok? Então, quer dizer que a dúzia não tem variação? Tem. Você pode comprar, em vez de uma dúzia, meia dúzia de laranjas? Pode. Só que a quantidade vai variar na mesma proporção. Então, meia dúzia de laranjas não serão mais 12 laranjas. Você vai levar para casa apenas 6 laranjas. E a massa? Vai dar 1000 gramas? Não, vai variar na mesma proporção. Meia dúzia de laranjas vai ser compatível a 500 gramas. Então, veja, olha, a quantidade e a massa variam na mesma proporção dessa constante que é a dúzia, ok? Isso, gente, é uma regra de 3. Só que aqui essa regra de 3 está muito intuitiva, tá? Eu vou montar ela aqui para vocês entenderem. Olha só o segundo exemplo. A dúzia só pode variar para baixo? Não, pode ser para cima também. Eu posso comprar uma dúzia e meia de ovos? Sim. Quantos ovos eu vou levar para casa? 18 ovos. Vai variar na mesma proporção. E a massa? Olha, a massa agora vai ser 750 gramas. Então, veja, é uma regra de 3, por quê? Quando a gente vai fazer isso daqui, você pensa assim, ó. Uma dúzia de laranjas equivale a 12 unidades. Se eu tenho meia dúzia de laranjas, vai equivaler a X. Aí você multiplica em cruz, que você vai ter 1 vezes X, meio vezes 12, 1 vezes x, meio vezes 12, 6. Então, veja, é uma regra de 3. Só que aqui os valores são tão exatos, tão redondos, tão fáceis, que a gente intuitivamente responde isso, né, de maneira automática. Mas o que a dúzia tem a ver com o mol? O mol é uma constante, igual a dúzia.
Só que, enquanto a dúzia equivale a 12 unidades, essas medidas pequenas, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Que número é esse, professora? Esse número ele é gigantesco. É 602 e aí, ó, 21 zeros. $602 sextilhões de unidades. Então, se eu tivesse 1 mol de laranjas, eu teria 602 sextilhões de laranjas. 1 mol de ovos, 602 sextilhões de ovos. É muito grande esse número? Sim. Por quê? Porque o átomo é muito pequeno. Então, quando a gente fala em átomo, é necessário juntar uma quantidade expressiva de átomos para que a gente possa mensurar aquela massa numa unidade do Sistema Internacional, que é a grama. Vamos ver como isso funciona. Então, olha lá. Se você tem 1 mol de hidrogênios, você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então, lembra, o hidrogênio ele tem massa atômica 1 unidade, ou seja, 1 átomo de hidrogênio, 1 átomo pesa 1 unidade. 1 átomo de hidrogênio corresponde a 1 unidade atômica. 1 átomo. Agora, se eu quiser expressar essa massa em gramas, eu preciso reunir 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tiver 602 sextilhões de átomos de hidrogênio, eu consigo dizer que eu tenho 1 grama de hidrogênio. Então, eu consigo, ó, 1 átomo, 1 unidade atômica. 602 sextilhões de átomos, 1 grama de hidrogênio. Consigo expressar em gramas, ok? A mesma coisa para o oxigênio, olha lá. E esse número de átomos, ele é a constante mol. Então, meio mol de hidrogênios, na mesma proporção, 3,01 vezes 10 a 23. Meio grama. Vai mudando meio grama na mesma proporção, igualzinho a dúzia. 2 mols de oxigênio, 12,04 vezes 10 a 23 átomos. E a massa? A massa dobra. Aí vai para 32. Agora, na nossa vida, a gente não trabalha com os elementos soltos, tá? De que você, por exemplo, adianta você ter só a massa do alumínio, por exemplo? Quando você está com dor de estômago, você vai tomar hidróxido de alumínio. Você não vai tomar alumínio, você vai tomar aquela base, né? Quando você está temperando lá na sua cozinha, né? Colocando o sal na comida para dar sabor, você não vai pegar um pote de sódio e um pote de cloro, você vai pegar o cloreto de sódio, que é o sal. Então, é também importante você entender a massa da molécula, ok? É isso que a gente vai ver agora. Como a gente pega esses valores de massa atômica da tabela periódica e chega na massa da substância, na massa da molécula, que é realmente o nosso ponto de interesse. Olha lá, massa molar é a massa de 1 mol da substância. Então, como é que eu calculo a massa molar da água? Então, o que eu vou pensar? A água é feita de hidrogênios e oxigênios. Então, vou separar hidrogênios e oxigênios. Vou lá na tabela periódica. Qual é a massa de 1 átomo de hidrogênio? 1. Qual é a massa de 1 átomo de oxigênio? 16. Essas são as massas atômicas da tabela periódica que você vai consultar. Aí você vai avaliar. Cada hidrogênio pesa 1. Na água eu tenho 2 hidrogênios. Então, vou ter que multiplicar por 2. Cada oxigênio pesa 1. Na água eu tenho apenas 1 oxigênio. Então, 16. E aí eu vou somar. 16 com 2, a massa da água será 18 gramas por mol. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver 1 mol de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água que vão pesar 18 gramas. Veja aqui, no exemplo anterior, da tela anterior, eu estava falando em átomos. Quando eu falo de elemento, a unidade é átomos.
Quando eu falo de substância, a unidade é moléculas. Então, 1 mol de água são 602 sextilhões de moléculas, que dá 18 gramas. Então, mais ou menos ali 18 ml de água. E se eu mudar a substância? Vamos colocar outra substância? Se for, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. Como é que eu vou calcular a massa molar do ácido sulfúrico? Quantos elementos ele tem? Hidrogênio, enxofre, oxigênio. Aí eu vou pegar minha tabela periódica. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. Massa atômica do enxofre? 32. Massa atômica do oxigênio? 16. Vamos ver agora a quantidade de átomos. No ácido sulfúrico eu tenho 2 hidrogênios, multiplico por 2. No enxofre eu tenho 1 enxofre, multiplico por 1, 32 mesmo. No oxigênio eu tenho 4 átomos, então vezes 4, 64. Somando tudo, a massa atômica do ácido sulfúrico será 98 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de H2SO4, ou seja, 602 sextilhões de moléculas de H2SO4 serão correspondentes a 98 gramas, ok? Essa é a primeira parte do cálculo químico. Você entender essas grandezas, né? A quantidade de massa atômica e entender como que a gente conseguiu transportar aquele átomo tão pequenininho para uma unidade de sistema internacional que é a grama. Então, o mol, ele é uma constante e ele sempre vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Se eu estou falando de um elemento, a unidade é átomo. Se eu estou falando de uma substância, a unidade é moléculas. E é muito importante eu saber calcular a massa molar da substância. Ou seja, essas massas que eu estou falando, hidrogênio vale 1, enxofre vale 32. Você vai pegar onde? Na sua tabela periódica, tá lá, massa atômica, tá? E você arredonda o número, que nem naquele caso do boro, que a gente colocou 10,8. Na hora de você fazer a conta, você pode arredondar para 11, ok? Mas, na verdade, isso são valores que são fornecidos para você no exercício. Então, você vai usar exatamente o que o exercício te fornecer. E se você estiver fazendo uma prova que não é fornecido esse dado, com certeza a tabela periódica está nessa prova. E aí você vai usar os valores que estão na tabela periódica, que geralmente já estão arredondados. Beleza, galera? Agora a gente vai fazer lista de exercício para aprender a calcular massa molar, tá bom? E aí a gente continua com o cálculo.